E isso é instantâneo. Quando eu falo que é instantâneo, é porque eu já atendi várias pessoas que estavam num sofrimento intenso, no simples olhar para a tristeza com empatia, reconhecer, respirar, ficar presente. Isso é diferente de fugir. Dizer sim para a tristeza, dar boas-vindas, reconhecer que ela está chamando para o autocuidado, agradecer esse lembrete de se cuidar. Só essa postura diferente já alivia a tristeza. Vai resolver por completo? É um começo. Por que não resolve por completo? Porque tem relação com tem mais temas na relação consigo mesmo. A relação com a tristeza é só um tema na relação consigo. Mas a relação consigo envolve a tristeza, envolve o medo, envolve a raiva, o julgamento, a exigência, envolve os sabotadores, que são 10 sabotadores. Então, tem várias camadas na relação comigo mesmo. Então, isso que eu estou dizendo de acolher a tristeza é um primeiro passo. E aí, claro, você precisa lidar com os sabotadores. Todo mundo tem uns 10. E aí você pode pegar que alguns podem ser mais fortes. Ou seja, talvez 5 temas dos sabotadores ainda sejam temas para se olhar. O que eu quero trazer, então, como olhar é o foco para aumentar a inteligência emocional, para ter mais qualidade de vida, ele precisa começar por mudar a relação com as emoções. Deixa eu ver uma mensagem. Cadê? A mensagem... Simone Castro escreveu acolher pelo YouTube. Isso mesmo, Simone. O caminho, diferente do fugir da tristeza se ocupando, ou do fugir da tristeza remoendo a negatividade dela e culpando os outros, as duas formas não resolvem a tristeza. Qual resolve? O acolher, o cuidar, o dialogar, a empatia. Isso mesmo. E quando a gente faz, nesse momento já alivia. A Eliane está dizendo, eu testei e deu certo. Ela testou o acolher, o diálogo, dar boas-vindas. É instantâneo. Eu sofri com a tristeza há muito tempo. Eu só fui resolver, sentir que resolvi o tema da tristeza, para mim, só em 2018. E eu já facilitava vivências de constelação sistêmica em grupo e individual desde 2012. E atendia também, facilitava treinamento de liderança, atendia com hipnose, com programação neurolinguística, ou seja, usava várias ferramentas de terapia. Mas em nenhuma delas eu tinha aprendido isso que eu fui descobrindo, ligando os pontos com a comunicação não violenta, que me ajudou nisso também. Eu diria que a comunicação não violenta foi um dos pilares mais importantes, a CNV e a constelação. Eu lembro de 2017 estar lidando com a tristeza e não saber o que fazer com ela, porque eu não tinha a informação. Mas quando eu decidi lidar com a tristeza, o que eu senti que resolveu, na verdade, começou a resolver. Chegou a sobrecarga. Foi fazer uma constelação especificamente da tristeza que eu estava sentindo e não passava. Era 4 dias, desde que eu estava sentindo a tristeza, e nem diminuía. Aí eu fiz a constelação, eu como cliente, aí eu senti que saiu a sobrecarga de tristeza. E aí eu precisei trabalhar outros temas, que foi o autoacolhimento, a expressão da tristeza, me colocar do meu lado, ou seja, outras camadas ainda tinham que ser trabalhadas. A camada principal foi aquele momento, aquela sessão da tristeza. Mas eu ainda precisei trabalhar o acolhimento, o diálogo interno. Às vezes a gente não tem diálogo interno sobre a tristeza, a gente só ignora. E aí não resolve. E quando eu falo diálogo interno que apoia, esse diálogo interno pode ser o seguinte: ao invés de você fugir de uma situação, você se permite passar por ela. E por que você fugiria de uma situação? Você talvez fugisse de uma situação que te colocasse vulnerável. O que é um diálogo interno de apoio? Você se coloca vulnerável, você lida com uma situação nova e se coloca do seu lado, independente do que aconteça. Ou seja, independente do resultado, independente do seu medo se confirmar ou não, você se coloca do seu lado. Essas são outras etapas para trabalhar a tristeza. É como se
É como se o nosso eu emocional, uma maneira de entender ele, fosse uma pessoa. Literalmente uma pessoa. E você precisasse lembrar que o eu emocional é uma pessoa, igual a você, só que emocional. E que essa pessoa emocional, que é você também, se tiver misturado com o seu eu racional, é difícil de lidar. Então, quando você consegue lembrar que existe uma relação e cuida dessa relação, a tristeza vai se resolvendo. E quando ela surge, por conta de alguma frustração, alguma questão, alguma dificuldade assim, você dá o acolhimento e ela vai suavizando. Então, em linhas gerais, o que vai resolver ou começar a resolver a tristeza é esse acolhimento, é essa empatia, é essa relação. A gente precisa se relacionar com o eu emocional que está triste. Quando eu falo se relacionar, é lembrar que é uma relação. E aí, no cuidar dos outros, você precisa lembrar de cuidar de você. Ou seja, enquanto você estiver cuidando das pessoas, da família, estiver trabalhando, é importante você lembrar de falar com você, de ter empatia por você. Se você levou um presente para alguém, lembra de comprar um para você também. O que o nosso eu emocional quer saber, quer sentir, é que existe essa empatia, essa consideração do eu racional para o eu emocional. A Lui Katse disse: adoro suas lives. Obrigado. Eu falei, mas está pequenininha a foto. Então, Lui Katse. É que aparece só, talvez, o nome do usuário, não dá para saber quem é. Obrigado. Todo dia. Luica. Todo dia, às 8h18, tem live. Hoje é 83. E as lives anteriores estão no YouTube. Se tiver dúvidas ou perguntas, pode escrever. Menina, é que tá, como eu tô, o celular está à distância de um braço e eu vejo só uma bolinha assim pequenininha. E, bom, então, a tristeza, a gente sente ela como, isso é um ponto importante. A gente sente a tristeza na região do peito. E aí, olha que coisa curiosa, se você pesquisar, pensa nas doenças que a gente tem nessa região. Infarto, né? Coração, pulmões, pneumonia e coisas assim. O que mais? Uma lista, né? Então, tem um monte de doenças que afeta a gente, homens e mulheres nessa região. E aí, se você for pesquisar causa emocional das doenças, metafísica das doenças, tem até a biodecodagem, é uma abordagem de terapia desenvolvida pelo francês. Então, se você buscar informações emocionais das doenças nessa região aqui, elas têm a ver com a tristeza. Ou com a mágoa. É que mágoa é a tristeza. Quando fala, por exemplo, que o câncer muitas vezes está associado a mágoas não resolvidas, a mágoa é a tristeza. A tristeza é a emoção mais profunda. Então, o que eu estou dizendo é que se você preventivamente desenvolver esse acolhimento da tristeza, você está cuidando da saúde de forma geral.